A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Centro de Treinamento Baraque. Para quem ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Crianças em Campinas. Esse é o nosso curso Segredos para uma Aula Cativante para Crianças. Todo professor de ministério infantil, o desejo dele é ter uma aula que prenda a atenção dos seus alunos, que chame a atenção dos seus alunos para aquilo que está sendo ensinado, e nós estamos falando sobre os segredos para uma aula que cativa o teu aluno, que leve o teu aluno a se envolver nessa aula. Hoje nós vamos falar do segredo, essa videoaula de número 3, o segredo dos recursos pedagógicos. Então é sobre isso que nós vamos conversar, mas antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, deixa o teu like, deixa o teu comentário, torne o nosso canal mais relevante, isso é muito importante. Nós vamos conversar um pouquinho que é impossível ensinar crianças muitas vezes sem recursos pedagógicos. Muitos professores de crianças às vezes querem ir para uma aula de ministério infantil apenas com a revista, ou em muitos lugares a gente vê apenas com a Bíblia. E nós sabemos que para ensinar crianças nós precisamos muito mais, nós precisamos de algo mais. E esse algo mais é chamado de recursos pedagógicos. Pastor Rogério, o que é um recurso pedagógico? Um recurso pedagógico são todas as ferramentas que auxiliam na aprendizagem. Então, são ferramentas que vai te auxiliar a transmitir conhecimento e facilitar a compreensão do teu aluno na aprendizagem. Essas ferramentas, elas podem ser objetos ou elas podem ser atividades. Então, muitas vezes você vai usar alguns objetos e outras vezes algumas atividades que são recursos ou ferramentas. Quando nós falamos ferramentas, porque são instrumentos que vão auxiliar a tua criança, o teu aluno a compreender aquilo que está sendo ensinado. Pastor, por que é importante usar recursos pedagógicos? Por que é importante usar essas ferramentas? Essas ferramentas, elas são facilitadoras na aprendizagem e na troca do conhecimento. Então, os recursos pedagógicos são ferramentas que vão ser facilitadoras na troca do conhecimento. Então você vai oferecer o conhecimento à criança e ele vai captar esse conhecimento e muitas vezes vai transmitir algo que vai enriquecer o teu conhecimento. Então vai haver uma troca. E essas ferramentas, esses recursos pedagógicos, eles vão facilitar essa troca de modo que ela se torne natural, não algo forçado, mas você vai falar, você vai ensinar e naturalmente, com facilidade, o teu aluno vai aprender. É muito importante. Pastor, quais são esses recursos? Normalmente eu ouço, pastor, a minha igreja é pobre, a minha igreja não tem recurso, eu não tenho como comprar. Esses recursos pedagógicos, muitas vezes eles são vendidos e outras vezes não. Outras vezes você pode fazer com reciclagem, você pode usar reciclável para fazer esses recursos. Outras vezes é conhecimento, então às vezes não é algo físico, às vezes é uma dinâmica, uma brincadeira, uma ilustração, uma história. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, porque muitas vezes a gente fica nessa base, nós não temos recurso, ninguém investe no meu ministério, e nós ficamos com aquelas aulas que a criança não presta atenção, tomando tempo e não tendo resultado. Então é muito importante isso. Então o terceiro segredo é os recursos pedagógicos, aquilo que você vai trazer na tua aula, que vai enriquecer a tua aula e cativar a atenção da tua criança. Pastor, que recursos são esses que eu posso usar? Primeiro, figuras ou imagens. Então, muitas vezes eu vou usar figuras ou imagens que vai me ajudar a transmitir o conhecimento para o meu aluno. Essas figuras podem ser a ilustração de uma história, então eu vou contar uma história, eu vou trazer as figuras daquela história que eu estou contando. Outras vezes ela vai ser os emoticons, eu amo emoticons. As crianças estão conectadas, usam emoticons
no seu celular, use no seu dia a dia. Lembra que nós falamos que o objetivo ele tem de ser relevante? Então, muitas vezes na aula você vai usar coisas que são relevantes. Então, eu faço o emoticon de EVA, ou eu faço o desenho do emoticon. Então, eu vou falar que o meu personagem está triste. Então, eu uso emoticons que mostram que ele está triste. Ou eu trago uma imagem de um jornal, de uma revista, de uma pessoa triste para ilustrar a minha história. Então isso é muito importante. Então eu consigo trazer vida, eu consigo trazer o meu ensino, algo relevante, que mova a atenção da criança, que traga a atenção da criança para aquilo que eu estou ensinando. Então figuras e imagens são recursos pedagógicos muito importantes no ensino infantil. Eu lembro que quando eu comecei no Ministério Infantil, quantas vezes eu desenhei em cartolina, pintei com tinta guache. Por quê? Porque eu compreendia que aquilo é importante para o ensino da minha criança. Então, figuras e imagens. Outras coisas que você pode trazer como recursos pedagógicos são objetos. Então, eu estou falando de algo para a criança, eu trago um objeto para que ela entenda, para que ela compreenda. Eu me lembro que eu comprei uma vez uma semente, um grão de mostarda, para mostrar para as crianças o que era o grão de mostarda que Jesus falava. Eu ganhei uma lamparina, então trouxe para as crianças, para elas entenderem o que era uma lamparina. Então, você vai trazer objetos que vão realmente ajudar no teu ensino. Tem uma dinâmica muito legal que a gente consegue mostrar sobre as aparências enganam, e você traz o sal de cozinha e o açúcar e mostra para a criança que se nós formos pelas aparências, nós somos enganados. Então, objetos é muito importante trazer para a sala de aula. Lembrando uma coisa importante, você não vai conseguir fazer isso se não houver o passo atrás, o segredo atrás da preparação. Por isso é importante prepararmos a nossa aula. Então, na preparação, você vai definir, opa, eu vou levar esse objeto, eu vou levar essa imagem. Então, isso é importante para a tua aula se tornar atrativa às crianças. Outra coisa que você pode usar como recursos pedagógicos que criança ama, a música. Então traga louvores, tragam músicas que estão relacionadas sobre a lição, sobre o objetivo da lição. Então a minha lição falou do amor, agora eu vou trazer um louvor que vai falar de amor. A minha lição falou do perdão, vou trazer uma música, um louvor que vai falar de perdão. Então isso é muito importante para a fixação do conhecimento. Então a música é uma grande ferramenta para o ensino de crianças. Lembrando, nunca use nada para preencher tempo, só para mim preencher o tempo, mas tudo que eu faço em sala de aula precisa estar relacionado com a lição, seja uma música, seja um objeto, seja qualquer coisa que eu trago para minha aula, ele precisa ter relação com a lição que está sendo apresentada. E por fim, dinâmicas. Pastor, para que servem as dinâmicas? Para a vivenciação de uma situação ou de algo que foi ensinado. Então, muitas vezes uma dinâmica ela vai trazer uma situação que você ensinou e a criança consegue, naquela atividade, vivenciar isso. Outra coisa importante que você pode usar muito é atividades lúdicas, jogos e brincadeiras que ensinam. Então traga o lúdico para a sala de aula, as crianças aprendem muito com atividades lúdicas. Então as ferramentas, os recursos pedagógicos são muito importantes para tornar a tua aula atrativa e relevante. A partir de hoje vamos combinar, nunca mais só com Bíblia e revista, mas vamos levar coisas para enriquecer, para cativar a atenção do aluno. Quando você leva um recurso pedagógico, o aluno chama a atenção, ele quer entender, ele quer saber o porquê aquele objeto, aquela situação está sendo feita, e isso ativa o seu conhecimento. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 8012. O nosso curso ele tem um e-book, só que o e-book não faz parte do curso gratuito. Mas eu queria dizer para você, pastor, eu queria tudo isso que você falou, eu queria ter isso em casa. Adquira um e-book. Pastor, o que é um e-book? É um livro digital.
Os e-books é uma bênção de Deus, porque é mais fácil você armazenar, você vai guardar no teu celular, você pode acessar aonde estiver. Opa, estou esperando um ônibus, eu quero ler alguma coisa, aprender alguma coisa. Isso vai ajudar você bastante. E todo recurso arrecadado com e-books, com curso, é voltado à evangelização e discipulado de crianças em situação de risco. Quer investir em missão? Faça nossos cursos, adquira nossos e-books e você vai estar investindo em missão com crianças. Deus abençoe a todos. Qualquer dúvida, o WhatsApp 19 981 16 8012. Deixa teu like, faça seu comentário, se inscreva no canal. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.